ci vuole il coraggio per pregare il Padre nostro. Ci vuole coraggio di, come dire, papà, e di credere che è il Padre che mi accompagna, che mi perdona, che mi dà il pane, che sta attento a tutto quello che mi veste meglio ancora che i fiori del campo, e tutto quel che è. Ma credere questo, anche c'è il rischio, e se non è vero, osare, ma tutti insieme. Per questo pregare insieme è tanto bello, perché ci aiutiamo uno all'altro, no? E osiamo. Diciamo di essere cristiani, diciamo di avere un padre, ma viviamo come non dirò come animali, ma come non credenti, senza fede, e viviamo anche facendo del male. Non nell'amore, ma nell'odio o nella competizione, nelle guerre. Ma pensa oggi, il nome di Dio è santificato in Nigeria, nelle ragazze rapite di Boko Haram, è santificato nei cristiani che lottano fra loro per il potere, è santificato nella vita di quelli che affittano un sicario per risolvere una situazione, è santificato nella vita di quegli altri che non si curano dei propri figli, e no, il nome di Dio non è santificato lì. Da bambini ci insegnavano a casa, quando il pane cadeva, prenderlo subito e baciarlo. Mai si buttava il pane. Il pane è simbolo di questa unità dell'umanità, è simbolo dell'amore di Dio a te che ti dà da mangiare. E quello che avanzava, le nonne, le mamme cosa facevano? E fanno, ma mettevano insieme col latte, così, e facevano una torta, qualcosa, ma il pane non si butta. Io ricordo una volta che è venuta a Buenos Aires l'immagine della Madonna di Fatima e c'era una messa per gli ammalati in uno stadio pieno di gente, uno stadio grande. Io ero vescovo già e sono andato a confessare e ho confessato prima della messa, e poi quando la messa finì non c'era quasi gente, io mi alzai per andarmene perché dovevo fare le cresime in altra parte. E è arrivata una signora piccolina, semplice, molto semplice, tutta di nero, come le contadine del sud Italia quando sono in tempo di lutto, no? Quando fanno il lutto. Ma aveva gli occhi splendidi. Io ho detto, ma nonna, lei vuole confessarsi? Sì, ma lei non ha peccati. E lei mi ha detto, era portoghese, e lei mi ha detto, tutti abbiamo peccati. Stia attenta, forse Dio non perdona. Dio perdona tutto. E come sai questo lei? Come sa? E se Dio non perdonasse tutto, il mondo non esisterebbe. In quel momento ho avuto voglia di dire, ma lei ha studiato la gregoriana? Perché è la saggezza che Dio vede, la saggezza dei semplici, che sanno che hanno un padre che sempre li aspetta. E essa entrevista do Papa Francisco traduz um pouco do que viveremos no Repórter Canção Nova de hoje. Entre 2018 e 2019, o Papa fez uma série de catequeses sobre a oração do Pai Nosso. Nossa equipe na Terra Santa esteve nos lugares citados pelo Santo Padre e traz comentários de especialistas sobre esta oração ensinada por Jesus. Il primo passo per pregare è essere umile, andare dal Padre e dire, ma Padre, andare dalla Madonna, ma guardami, sono peccatore, sono debole, sono cattivo, ognuno sa cosa dirle, ma sempre si incomincia
con l'umiltà. Il Signore ascolta. La preghiera umile è ascoltata dal Signore. Perciò, iniziando questo ciclo di catechesi sulla preghiera di Gesù, la cosa più bella e più giusta che tutti quanti dobbiamo fare ed ripetere l'invocazione dei discepoli. Maestro, insegnaci a pregare. Sarà bello in questo tempo di Avvento ripeterlo. Signore, insegnami a pregare. Tutti possiamo andare un po' oltre e pregare meglio, ma chiederlo al Signore. Signore, insegnami a pregare. Facciamo questo in questo tempo di Avvento. De acordo com o Evangelho, na busca de seguir o exemplo do Mestre, os discípulos fizeram um pedido: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus seguidores. A resposta de Jesus foi a oração do Pai Nosso, cuja tradição litúrgica da Igreja conservou o texto narrado pelo evangelista São Mateus. Ma una cosa particolare che viene ancora sottolineata dagli evangelisti sembra che Gesù. Algo particular que é enfatizado pelos evangelistas é que parece que Jesus, em sua vida normal, em sua vida de pregador, de anunciador da Boa Nova, procurava ter uma comunhão íntima com o Pai, como se sempre precisasse manter aquela união, essa intimidade com o Pai. Bisogno di mantenere quell'unione, quella comunione, quella intimità con il Padre. Jesus tinha uma oração ativa, testemunhada às multidões. Sobre a vida pública de Cristo, o pontífice relata em sua catequese que, ao anoitecer, uma multidão de doentes chegou à porta onde Jesus estava e o Papa ressalta: aquela multidão ainda é pequena se comparada a muitas outras que se reuniram em volta do profeta de Nazaré. Em certos momentos, trata-se de assembleias oceânicas. Boa parte desses acontecimentos citados pelo Papa e narrados nos evangelhos ocorreram na cidade de Cafarnaum, na Galileia. E dunque sappiamo che a Cafarno c'è la casa della suocera di Pietro in cui appunto Gesù viene ospitato. Cafarno è un po' una città che... Sabemos que em Cafarnaum fica a casa da sogra de Pedro, onde Jesus esteve hospedado. Cafarnaum é uma cidade localizada às margens do lago Tiberíades, onde há maior facilidade de locomoção. É um porto onde os barcos podem se mover com mais facilidade. E, portanto, eles poderiam se mover para cidades vizinhas, para países vizinhos com mais facilidade. E é justamente aqui que Jesus não se mexe. As pessoas vão até ele e sabe-se que à noite, na porta, o esperam. Então, ele os cura, faz muitos milagres. Le persone vengono a lui e si sa appunto che alla sera alla porta lo attendono e poi però lui, dopo averli guariti, e c'è notato appunto che compie molti miracoli. Jesus orava com intensidade nos momentos públicos, partilhando a liturgia do seu povo, mas procurava também lugares afastados, separados do turbilhão do mundo, lugares que permitissem entrar no segredo da sua alma. É o profeta que conhece as pedras do deserto e sobe aos cimos dos montes, cita o Papa. Jesus tinha uma vida de intimidade com Deus, nada fazia por ele mesmo, em tudo ele falava com o Pai, até na sua agonia, quando ele soou sangue aqui no Getsemane, momentos antes de ser preso, ele se retirou para rezar ao Pai. Qui siamo al Getsemani, siamo nella località appunto poco fuori da Gerusalemme, ai piedi, diciamo. Aqui estamos nós no Getsemane, na localidade próxima a Jerusalém, ao pé do Monte das Oliveiras. E atrás de mim está o jardim sacro ou o jardim sagrado. Aqui ele mostra a sua descida em nossa humanidade até o fim. Enquanto no restante do Evangelho narra-se a divindade de Jesus expressa por meio de milagres, de sua palavra poderosa, de sua autoridade. Aqui mostra-se a sua humanidade. Si esprime anche attraverso i miracoli, la sua parola potente, la sua autorità, qui mostra la sua umanità. Rezemos ao Pai como Cristo nos ensinou.
todos os trechos do Pai Nosso são de uma riqueza imensa, porque o próprio Jesus nos ensinou, nos trouxe essa oração para que a gente possa estar proclamando, professando, para que a gente possa estar todos os dias e em todos os momentos, né? A gente possa estar repetindo essa oração, mas repetindo essa oração não por repetir por meras palavras, mas sempre prestando atenção no significado de cada trecho. Dobbiamo pensare, nessuno può chiamarlo padre senza l'ispirazione dello Spirito, ma quante volte c'è gente che dice Padre nostro, ma non sa cosa dice, perché sì, è il Padre, ma tu senti che quando tu dici Padre, Lui è il Padre tuo, il Padre dell'umanità, il Padre di Gesù Cristo. Tu hai un rapporto con questo Padre? Ah no, non avevo pensato. Quando noi preghiamo il Padre nostro, ci colleghiamo col Padre che ci ama, ma è lo Spirito Santo a darci questo collegamento, questo sentimento di essere figli di Dio. Geralmente é a criança que chama o pai de papai. E nós temos que ter o quê? Esse coração de criança. Nós temos que ser essa criança para que nós possamos nos abandonar inteiramente, com extrema confiança, assim como uma criança, nos braços do Pai. O Papa Francisco faz uma observação de que no Novo Testamento parece que a oração deseja chegar ao essencial até se concentrar numa única palavra, Abba, que quer dizer Pai. O pontífice cita a carta aos Romanos: porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. E também Gálatas, a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. A palavra Abba, ela vem do aramaico, de uma língua antiga, uma língua bíblica, uma língua muito difundida no tempo de Jesus e que certamente Jesus falava. E ela foi conservada deste modo, sem ser traduzida, para conservar o seu sentido original, o modo como Jesus dizia esta palavra. Então é como se nós estivéssemos ouvindo a voz de Jesus na Escritura que diz Abba. Esta palavra, ela também carrega um significado de intimidade e relação. A intimidade de uma criança ao se dirigir a seu pai. Nós continuamos a dizer Pai Nosso, mas com o coração somos convidados a dizer Papai, disse o pontífice. Na catequese sobre o Pai Nosso, o Papa Francisco, ele ressalta o sentido principal ou o sentido mais profundo de chamarmos Deus de Pai. A expressão Pai Nosso condensa em si a mensagem de Cristo. Deus não é mais um tirano que deve ser temido, mas é um Pai, o Pai Criador e o Pai Cuidador. Os evangelhos nos ajudam a entender melhor o significado dessa palavra. De acordo com o Papa, o Pai Nosso ganha sentido e cor se aprendermos a recitá-lo depois de ter lido a passagem do Filho Pródigo. A parábola do Filho Pródigo, que nós encontramos também em Lucas, capítulo 15, versículo 11 e seguintes, é uma imagem da relação de Deus com seus filhos, da nossa relação com Deus. O filho se dirige ao pai que não o julga, não o maltrata, mas o acolhe, o defende, acredita na sua conversão. O Papa Francisco, em suas catequeses, em especial nesta catequese sobre o Pai Nosso, ele diz que o pai, nesta parábola, ele tem também um comportamento de mãe. A mãe que acolhe, que abraça, que defende. De fato, nós utilizamos destes sentimentos humanos que nós conhecemos com o amor do pai, o amor da mãe, para tentarmos entender o mistério inexplicável da relação de Deus para conosco.
Pode ser que também a nós aconteça percorrer sendas distantes de Deus, como aconteceu com o filho pródigo, ou então precipitar numa solidão que nos faz sentir abandonados no mundo, ou ainda errarmos e ficarmos paralisados por um sentimento de culpa. Nestes momentos difíceis, ainda podemos encontrar a força para rezar, recomeçando pela palavra Pai, mas dita com o sentido terno de uma criança que diz Abá, papai. A gente faz uma pausa breve, mas já voltamos para continuar a falar desta oração que nos ensina o caminho de volta para casa. Não falei que era rapidinho? Vamos em frente, porque essa reflexão sobre o Pai Nosso realmente mexe com a gente. Deus é santo e a santidade a que somos chamados a viver nos leva a ser outro Cristo, a anunciá-lo a cada dia. Não somos deste mundo, somos do céu e todos temos Deus como Pai. Papa Francisco disse que o primeiro passo de cada prece cristã é ingresso no mistério, o da paternidade de Deus. Para compreender em que medida Deus é nosso Pai, pensemos nas figuras dos nossos pais, mas devemos sempre, até certo ponto, refiná-las, purificá-las, disse o Papa. Quando usamos questa parola Padre, Quando usamos essa palavra Pai, nossos pensamentos involuntariamente se voltam para o nosso pai de casa, para o pai natural. Fazemos isso inconscientemente. diciamo inconscientemente. Eis porque, quando falamos de Deus como Pai, enquanto pensamos na imagem dos nossos pais, especialmente se nos amaram, ao mesmo tempo devemos ir além, porque o amor de Deus é o do Pai que está nos céus, segundo a expressão que Jesus nos convida a usar, o amor total que nós experimentamos nesta vida, só que de maneira imperfeita, explicou o Pontífice. Per cui è vero che è difficile. Portanto, é verdade que temos dificuldade em entender completamente o que o Pai Celestial significa. Qual é a principal diferença? A principal diferença é que nossos pais naturais não são perfeitos, todos têm defeitos, enquanto nosso Pai Celestial é perfeito, ele não erra. Mentre il Padre nostro celeste è perfetto, non sbaglia. O Papa também fala de quando amamos de maneira frágil, citando um trecho do capítulo 6 do profeta Oséias, que diz: Vosso amor é como a nuvem da manhã, como orvalho que logo se dissipa. Quando parliamo dell'imperfezione e dell'amore, Quando falamos da imperfeição do amor, devemos aceitar essas duas posições, essas duas realidades. Eu sou imperfeito, mas quero mudar de vida com a ajuda de Deus. O amor não pode ser entendido apenas como um sentimento, como algo sempre agradável. Não. Entendo o amor como um comportamento que ajuda os outros a obter a salvação. a ottenere la salvezza. Ao final da catequese, o Papa diz que a expressão nos céus não exprime distância, mas uma diversidade radical de amor. Outra dimensão de amor, um amor incansável, um amor que permanecerá para sempre. Aliás, que está sempre ao alcance das mãos. É suficiente dizer, Pai nosso que estais nos céus, e aquele amor chega. Perché il Padre nostro è la preghiera cristiana per eccellenza, patrimonio comune di tutti i battezzati. Nessuno può dire Padre mio e Padre vostro, no. Padre nostro, patrimonio comune di tutti i battezzati. Abbiamo manifestato che l'unità non toglie le legittime diversità. Possa lo Spirito Santo condurci a vivere sempre più come figli di Dio e fratelli tra di noi. Continuemos o nosso percurso para aprender a rezar cada vez melhor como Jesus nos ensinou, disse o Papa Francisco na sexta catequese sobre a oração do Pai Nosso, em que falou sobre a existência de um diálogo silencioso, dizendo: fitar Deus é deixar-se olhar por Ele, isto é, rezar. Se quisermos rezar, devemos começar a nos calar a ouvir.
Shema Israel, escuta Israel. Os judeus colocaram o talit para criar uma zona de silêncio para entrar diretamente no silêncio de Deus e ouvir a revelação profunda que Ele nos dá. De acordo com o Papa, há uma ausência impressionante no texto do Pai Nosso. Falta uma palavra que nos nossos tempos, mas talvez sempre, todos têm em grande consideração. Ecco, nella preghiera che Gesù ha insegnato, il Padre Nostro, non c'è la parola io. Na oração que ensinava Jesus, o Pai Nosso, não existe a palavra eu. Pascal, o grande filósofo francês, dizia que o eu é odioso. Os judeus, quando oram, sempre chamam Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Rezar significa entrar nesta grande cadeia da história da aliança. Não estou só, sou um pequeno pedaço de uma história muito longa e isso é muito importante. Moisés recebeu, quando esteve no Sinai, a ordem de tirar as sandálias. As sandálias são feitas com pele de animais mortos. Philo de Alexandria explica: quando você reza, tenta remover, silenciar os instintos, que são a pele dos animais em você. Você deve silenciar absolutamente o egoísmo. Você não pode se colocar no centro, você tem que colocar Deus no centro da oração. O primado de Deus e não o primado do homem. Isso me parece muito importante. Dio al centro nella preghiera. Primato di Dio e non il primato dell'uomo. Questo mi pare molto importante. Compaixão. O Papa nos convida a não esquecermos desta palavra tão cristã. E ele diz também nessa catequese que compadecer é o verbo-chave do Evangelho. Compaixão significa sofrer com os outros. Deus sofreu com o seu povo e a única coisa que nos pede quando oramos é que apresentemos todos os problemas da humanidade. Os problemas fundamentais da tradição bíblica são as obras de caridade, como já nos ensina o livro de Tobias: vestir os nus, alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, visitar os prisioneiros. Todos esses problemas da nossa humanidade devemos levar sempre diante de Deus quando oramos. Irmãos e irmãs, santos e pecadores, somos todos filhos amados pelo mesmo Pai, e no crepúsculo da vida seremos julgados sobre o amor, sobre o modo como amamos, não como um amor apenas sentimental, mas compassivo e concreto, segundo a regra evangélica: não a esqueçais. Todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Assim diz o Senhor, concluiu o Papa Francisco. Dio è santo, ma se la nostra vita non è santa, c'è una grande incoerenza. La santità di Dio deve rispecchiarsi nelle nostre azioni, nella nostra vita. Io sono cristiano, Dio è santo, ma io faccio tante cose brutte. No, questo non serve. Questo anche fa male, questo scandalizza e non aiuta. Santificado nas nossas casas, na nossa família, no nosso coração. Será que a gente está santificando o nome de Deus? Nas nossas palavras. No nome, né? Papa Francisco fala da matriz de cada oração cristã, afirmando que é sempre recitada por um lado como contemplação de Deus, do seu mistério, da sua beleza e bondade, e por outro com sincero e corajoso pedido do que nos serve para viver e viver bem. De acordo com o Papa, na sua simplicidade e essencialidade, o Pai Nosso educa quando recita a não multiplicar palavras vãs, porque, como diz o próprio Jesus, o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Il Padre Nostro, nella sua brevità. No Pai Nosso, como diz o Papa, está tudo, não só teologicamente, mas também pedagogicamente. É por isso que, para os cristãos de todos os tempos, é um modelo de como devem ser as nossas orações. Un modello di come devono essere le nostre preghiere. É interessante notarmos que Jesus, no Sermão da Montanha, logo após ter transmitido a oração do Pai Nosso, nos exorta
a não nos preocuparmos nem nos aborrecermos pelas situações. Parece uma contradição, afirma o pontífice. Primeiro, ensina-nos a pedir o nosso pão de cada dia e depois recorda-nos, não vos preocupeis dizendo o que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Come dice il Papa, a una visione superficiale può essere quella impressione, ma nel fondo... Como diz o Papa, com uma visão superficial pode-se ter uma certa percepção, mas em uma análise mais profunda, quem deseja consegue compreender sem dificuldade que são a mesma coisa. Também é dito, em outra parte, buscar o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais será dado em consequência. Nesse caso, não há dúvida de que não há contradição, porque Deus é Pai, e esta é a grande revelação de Jesus. Ele se dirige a Deus como o Pai dele, e nos ensina a falar com Deus como sendo nosso Pai. Jesus volta a Dio come il suo Padre e ci insegna a noi a parlare con Dio come il nostro Padre. Por isso rezamos dizendo, santificado seja o vosso nome. Neste pedido, o primeiro, santificado seja o vosso nome, sente-se toda a admiração de Jesus pela beleza e grandeza do Pai e o desejo de que todos o reconheçam e o admirem pelo que ele é. E, ao mesmo tempo, a súplica para que o nome dele seja santificado em nós, na nossa família, na nossa comunidade, no mundo inteiro. A santidade de Deus é uma força em expansão e nós suplicamos a fim de que ela rompa depressa as barreiras do nosso mundo, disse o Papa. Deus manifesta a sua santidade fazendo-nos a sua imagem, porque nele somos filhos, por ele somos santificados. Lui siamo figli, per lui siamo santificati. O Papa conclui afirmando que a oração afasta qualquer temor. O Pai nos ama, o Filho ergue os braços e os apoia aos nossos, o Espírito age em segredo pela redenção do mundo. O Pontífice indaga e faz um convite. E nós? Não vacilemos na incerteza. Tenhamos uma grande certeza. Deus me ama. Jesus doou a vida por mim. O Espírito está dentro de mim. Esta é a grande verdade. Será que a minha família é o berço de Deus? Será que a minha família representa o próprio Deus? Vieni, Signore Gesù. Venga il tuo regno e dire vieni, Signore Gesù. E Gesù dice vengo presto. E Gesù viene al suo modo ma tutti i giorni. Abbiamo fiducia in questo e quando pregheremo il Padre nostro diciamo sempre venga il tuo regno, per sentire nel cuore sì, vengo e vengo presto. Grazie. Papa Francisco continua a falar do ser orante de Jesus e narra o episódio da Transfiguração ocorrido aqui no Monte Tabor. Este monte está localizado na Galileia, a 450 metros acima da planície. De acordo com uma antiga tradição, aqui Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele dois personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele, que se havia de se cumprir em Jerusalém. De acordo com o pontífice, na narração de Lucas, o episódio da Transfiguração deriva de um momento de oração. Il Signore Gesù sta praticamente in cammino verso questo santo luogo, il Calvario. O Senhor Jesus está praticamente a caminho deste lugar santo, o Calvário, para se entregar e, através da oração, transforma-se da forma humana na sua glória, que receberá no auge da sua vida. Nos mostra que também somos chamados a algo além de nossa forma humana. Obviamente, por meio da oração, Ele nos apoia, nos fortalece e vamos em frente. Ma ovviamente attraverso questa preghiera che ci sostiene, che ci fortifica,
che ci porta avanti. Jesus intercede a Deus por nós. Como exemplo, o Santo Padre relembra quando Cristo intercede por Pedro, que em breve o renegará. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos joeirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Questo a noi ci dà la speranza. Isso nos dá esperança, saber que Jesus orou por Pedro, que Jesus intercede por nós, saber que Jesus ainda está intercedendo por mim. Traz essa esperança que não pode nos decepcionar. Uma esperança que não pode eluderci. Até a morte do Messias está imersa em um clima de oração, disse o Papa Francisco, a ponto que as horas da paixão parecem marcadas por uma calma surpreendente. Jesus consola as mulheres, reza pelos seus crucificadores, promete o paraíso ao bom ladrão e expira dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Questa atmosfera di preghiera, il Signore trova la forza. Nesse clima de oração, o Senhor encontra a força para cumprir a sua missão. Dará a vida por nós e essa também se torna um modelo nas nossas vidas, onde o caos, o desespero, as trevas, a angústia existem e que através da oração nós também podemos encontrar uma resposta. Possiamo anche noi trovare una risposta. O pontífice ressalta também: o que diz Jesus àquele que bate a porta e acorda o amigo? Digo-vos, explica Jesus, que embora não se levante para lhes dar por ser seu amigo, ao menos levantar-se-á devido à impertinência dele e dar-lhe-á tudo quanto precisar. Com isto, quer nos ensinar a rezar e a insistir na oração. Infine, il Papa ci dice che la nostra preghiera. Por fim, o Papa nos diz que nossa oração, em todo caso, altera a realidade. Talvez o que pedimos não venha como pedimos, apesar da nossa realidade mudar, porque o nosso coração, através da oração, é purificado. Attraverso la preghiera si purifica. Quando eu rezo o pão nosso de cada dia, não está hoje. Eu acho importante dizer que ele não está o pão de cada dia sempre. E nesses tempos agora que nós ficamos sem Eucaristia por um bom tempo, esse trecho também nos chama a atenção. A gente pede muito a Deus que o pão, o pão eucarístico não nos falte mais como nós ficamos um tempo sem ele. Nos últimas semanas aí a gente tem pensado muito nisso também, que com o risco de fecharem as coisas todas de novo, nós ficarmos de novo sem o pão eucarístico. Então a gente tem rezado com ênfase isso também. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas o pão eucarístico sobretudo. Depois do intervalo, você vai ver o porquê o Pai Nosso é a mais perfeita das orações. Continue conosco. O Pai Nosso é um modelo simples e profundo de rezar. As palavras ensinadas por Jesus se tornam a oração mais perfeita e completa que temos. Rezá-lo todos os dias nos mostra o caminho da santidade. Faz parte da busca da santidade, fazer a vontade de Deus, fazer plenamente a vontade de Deus. Santa Teresinha diz que a perfeição consiste em fazer a vontade de Deus. E a gente, filho, até tem repetido o quê? Eu quero o que o Senhor quer. O que o Senhor quer é o que eu quero. E quando a gente reza o Pai Nosso, me remete muito também a Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela sempre fez a vontade de Deus. Que seja feita a vossa vontade é o que mais nos chama a atenção. Em 2017, João Paulo teve uma pneumonia dupla, ficou internado. E ele tem uma síndrome genética, síndrome de Lee, que é uma doença degenerativa. E ele ficou muito mal, principalmente depois que ele teve alta, mas aí por uma regressão do quadro neurológico dele. E ele ficou realmente muito mal. A gente achava que
poderíamos perdê-lo. Por meses, né? Por alguns meses, Por alguns, assim. 2 ou 3 meses, 3 meses, sem João Paulo acordar direito. Ele não acordava, ele Não só sustentava o corpo. ele só ficava enfim. deitado. Não interagia, não fazia nada. Foi um tempo difícil. Foi muito difícil. Mas nós pedimos a Deus que, se fosse da vontade dele, que concedesse a cura. Mas que a gente confiava nele. Ele sempre faz o que é melhor para nós, né? Deus sempre faz o que é bom. Deus é bom sempre, não é de vez em quando, né? E ele concedeu, foi da vontade dele conceder essa melhora para o João Paulo. E Deus sempre faz muito melhor do que o que a gente pede, né? Ele ficou melhor quando ele se recuperou. A condição dele, neurológica, cognitiva, enfim, ficou superior ao que ele já era antes, né? Então Deus nos ouviu, mas eu acho importante dizer que a gente não deixa de amar a Deus quando ele não ouve a nossa oração, né? A gente confia que Deus sempre faz o melhor. Se tivesse levado João Paulo, amém, foi o melhor. A gente não teria nenhuma revolta com isso, de forma alguma. Nossa fé em Deus é que Deus é bom sempre. Este é o Monte das Bem-aventuranças, na Terra Santa. Aqui, segundo o Papa Francisco, Jesus coroa de felicidade uma série de pessoas que no seu tempo, e também no nosso, não eram consideradas. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os misericordiosos, as pessoas humildes de coração. Esta é a revolução do Evangelho. O pontífice também falou que o Evangelho de Mateus coloca o texto do Pai Nosso num ponto estratégico, no centro do Sermão da Montanha. Andando verso nord per Metulla. Seguindo para o norte em direção a Metula, 150 metros acima do nível do lago, está a colina, ou se preferirmos, o Monte das Bem-aventuranças. Seguindo o texto evangélico, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 a 12, ou do 1 ao 16, o arquiteto Barluzzi conseguiu projetar o santuário que hoje podemos visitar. E qual é a ligação entre as bem-aventuranças e o Pai Nosso? As bem-aventuranças estão contidas no 5º capítulo, enquanto o Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, no 6º capítulo, nos versículos 7 a 15. Qual é a conexão, então? Apenas uma: o reino dos céus. Capitolo 6, del versetto 7 al 15. Qual è la connessione tra le beatitudini e il Padre Nostro? Una sola: il regno dei cieli. Eis o grande segredo que está na base de todo o Sermão da Montanha. Sede filhos do vosso Pai que está nos céus. A oração, de acordo com o Papa, não tem outro testemunho crível a não ser a própria consciência, na qual se entrelaça um contínuo diálogo muito intenso com o Pai. Tu, porém, quando orares, entra no quarto mais secreto e, fechada a porta, reza em segredo a teu Pai. Dovete intraprendere. Deves dialogar com o Senhor, e esse diálogo deve ser íntimo, porque é um diálogo com o teu Deus. Perché è un dialogo con il tuo Signore. Além do Monte das Bem-aventuranças, o Papa Francisco fala nesta catequese em um dos lugares aqui da Terra Santa que o profeta Elias orou. Il Monte Carmelo lo possiamo chiamare come una catena di montagne nella quale... Monte Carmelo podemos defini-lo como uma cadeia de montanhas na qual se estende a noroeste e sudeste. São 2 pontos especiais. O que os peregrinos costumam visitar é o do noroeste, onde se encontra a Igreja Carmelita, onde se encontra o santuário em forma de cruz grega, onde também existe uma pequena gruta onde, segundo a tradição, onde foi arrebatado o profeta Elias. Greca, che è la chiesa dove si trova anche una piccola grotta dove si dice, secondo la tradizione, che lì si allontanava il profeta Elia. Neste lugar, o pontífice convida. Pensemos naquele cenário do Monte Carmelo, quando o profeta Elias desafiou os sacerdotes de Baal. Eles gritavam, dançavam, pediam muitas coisas para que o seu Deus os ouvisse. E Elias, ao contrário, estava em silêncio e o Senhor se revelou a ele.
Il primo libro dei Re al capitolo 18, come Dio si fa presente, come Dio si fa vivo, come Dio è il... No primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, Deus se faz presente, se faz vivo. Deus é o Senhor. O verdadeiro Deus é onipotente perante os deuses de Baal, os sacerdotes de Baal, que querem fazer as pessoas acreditarem que os deuses, a mitologia dos deuses é mais forte do que o verdadeiro Senhor, que fala através dos profetas. Del vero Signore che parla attraverso dei profeti. O Papa conclui dizendo: é bom pensar que o nosso Deus não precisa de sacrifícios para conquistar o seu favor. Não tem necessidade de nada. O nosso Deus, na oração, pede unicamente que mantenhamos aberto um canal de comunicação com Ele, para nos descobrirmos sempre que somos seus filhos muito amados. Será que nós estamos vivendo aquilo que Deus quer para nós? A gente precisa refletir sobre tudo isso, porque é muito fácil a gente chegar e somente repetir as palavras do Pai Nosso e não viver. E não trazer cada palavra, cada trecho do Pai Nosso, aquela oração tão linda que o próprio Jesus nos ensinou para a nossa vida. Por que o Pai Nosso é a oração perfeita? O Catecismo da Igreja Católica, na sua última parte, faz toda uma exposição do Pai Nosso e no número 2762, ele, com uma frase ousada de Santo Agostinho, diz o seguinte: investigada todas as orações que você possa encontrar até mesmo nas Escrituras, não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Ou seja, o Pai Nosso seria o resumo compendiado ali de todas as orações possíveis para o cristão. Como explicar isso? Bom, eu gostaria de apresentar para vocês a leitura de um artigo extraordinário da Suma Teológica, uma verdadeira pérola que nos foi dada por Santo Tomás de Aquino. Na Suma Teológica, na segunda seção da segunda parte, na questão número 83, artigo 9, Santo Tomás nos apresenta a lógica do Pai Nosso. Ver a lógica do Pai Nosso e como ele é realizado, como ele é elaborado, como ele foi pensado por Nosso Senhor, nos ajuda a fazer um exame de consciência para ver como é que está a nossa própria vida de oração. Ou seja, será que eu estou rezando de forma correta? Será que a minha oração está realmente ordenada conforme o Senhor nos ensinou? Então, vamos olhar para os 7 pedidos do Pai Nosso. Conforme a fórmula que nós encontramos no Evangelho de São Mateus, são 7 esses pedidos que nós, normalmente, no nosso dia a dia, dividimos em 2 partes. Não é? A primeira parte, que começa com o Pai Nosso, nós pedimos ali todas as coisas que são eternas, que não irão passar. E depois, uma segunda parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós pedimos coisas que são transitórias, que lá no céu não serão mais necessárias. E essas 2 partes que estão assim colocadas no nosso dia a dia são bem feitas. No entanto, Santo Tomás, com a sua genialidade escolástica e ordenadora, ele divide o Pai Nosso em 3 partes, para entendermos melhor o conteúdo de cada um desses 7 pedidos. Pois bem, a primeira parte é aquilo que nós realmente estamos pedindo. A segunda são os meios. E a terceira é a retirada dos empecilhos, dos impedimentos. Então, é como se eu dissesse assim: eu quero chegar num lugar, mas com quais meios eu irei chegar lá? Bom, usando um carro e tendo combustível. Mas eu preciso tirar os obstáculos, porque no meio da estrada existem coisas que podem me desviar do caminho. É assim a lógica do Pai Nosso. Portanto, a primeira parte, o que é que nós realmente estamos pedindo? Isso é importante, porque coloca um foco, coloca uma direção em toda a nossa vida espiritual. Pai Nosso que estais nos céus é o vocativo, que enche o nosso coração de confiança com Deus. Mas aí vem o primeiro pedido: santificado seja o vosso nome. Santificar o nome de Deus é dar glória a Deus. Ou seja, essa é a finalidade
de toda a criação, a finalidade da nossa existência. É para isso que nós viemos ao mundo. E é isso que nós faremos no céu. Iremos dar glória a Deus. O nome de Deus é santificado pelas suas criaturas. Nós precisamos reconhecer Deus como finalidade de nossas vidas. E dar glória a Deus era aquilo que ardia no coração de todos os santos. É aquilo que as pessoas santas sempre desejaram, dar glória a Deus. Agora, Deus não só quer somente que nós o amemos sobre todas as coisas, dando glória a Ele. Ele quer também que nós nos amemos, ou seja, que nós participemos da sua glória um dia no céu. Então, essa é a finalidade secundária. Glória a Deus, santificado seja o vosso nome. Glória para nós, venha a nós o vosso reino. Esse é o segundo pedido do Pai Nosso, que nós um dia sejamos também admitidos na glória do céu. Então, glória para Deus e glória para nós, por participação. Amor a Deus e amor a nós, por obediência a Deus que quer que nós nos amemos. Isto é a finalidade de tudo, essa é a finalidade de toda a nossa vida de oração. E se você pedir alguma coisa na sua vida de oração que não esteja dirigida a essas duas finalidades, existe alguma coisa errada com o seu jeito de rezar. A segunda parte do Pai Nosso, então nós pedimos os meios para chegar lá. Como é que nós vamos chegar à glória, de dar glória a Deus no céu e participar da glória dele? Bom, existe um primeiro meio, que é a obediência. Esse é o meio mais direto. Essa é a realidade que faz com que Deus seja agradado pelos nossos atos e pela nossa vida. É a terceira petição do Pai Nosso, que diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós sabemos que a vontade de Deus já é realizada no céu, que ela seja feita aqui na terra, como já é feito no céu. Obediência. Sem esta obediência não é possível agradar a Deus. Portanto, aqui nós estamos pedindo o veículo, o meio direto que irá nos levar para o céu. Mas existem também instrumentos, meios instrumentais para chegar lá. É o quarto pedido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de cada dia, segundo a tradição da igreja, é em primeiríssimo lugar a Eucaristia. Ou seja, aqui nós temos toda a economia sacramental, tudo aquilo que Deus nos dá na graça e no tempo da igreja para que nós usemos para chegar a Deus e para obedecer a Ele. Se nós queremos obedecer a Deus e fazer a vontade dEle aqui na terra e lá no céu depois, nós precisamos desse alimento necessário, deste pão que nos sustenta nessa caminhada. Mas neste pão nós encontramos também o pão material, o pão que no nosso dia a dia nós precisamos, não somente o alimento, mas também saúde, também tantas outras realidades materiais que podemos pedir a Deus. Mas atenção, o de cada dia. Por quê? Porque Deus quer que nós dependamos de sua divina providência. Não podemos pedir a Deus que nos dê logo tudo para que nós, assim, lavemos as mãos e não precisemos mais nunca lidar com Ele. Não. Deus quer que nós dependamos dEle como filhos. Então, o pão de cada dia. Quando você pede algo a Deus, seja um emprego, seja uma cura, seja qualquer realidade material, ponha sua vida de oração nesta ordem. Ou seja, eu peço para poder obedecer a Deus. E podendo obedecer a Deus, eu irei então participar da glória do céu. E chegando a participar da glória do céu, eu irei dar glória a Ele. Esta é a ordem da nossa vida. E finalmente, a terceira parte do Pai Nosso, que é pedir que Ele retire aquilo que atrapalha o nosso caminho. Bom, o primeiro empecilho, o maior de todos, é o pecado. É a única realidade que realmente pode nos condenar. É a nossa desobediência a Deus. Portanto, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O segundo empecilho é a tentação. A realidade da tentação nós não podemos evitar. Jesus não pede que nós peçamos a Deus, Senhor, que não haja tentações. Infelizmente, haverá tentações. Faz parte dos desígnios de Deus, nós não sabemos por quê. No entanto, Deus quer que nós peçamos o seu auxílio para que não caiamos nessas tentações. E o último pedido, livrai-nos do mal. Esse mal vai desde o demônio até as dificuldades mais comezinhas do nosso dia a dia. Podemos realmente pedir a Deus que nos livre do mal,
que nos livre de males que não irão nos ajudar a chegar no céu. Vejam então que é verdade. O Pai Nosso contém tudo. O Pai Nosso, no dizer de Tertuliano, é o compêndio, é o resumo de todo o Evangelho. E, portanto, o resumo de toda a nossa vida de oração. Façamos nosso exame de consciência e vejamos se estamos realmente rezando o Pai Nosso e como o Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Amém. Uma oração tão necessária neste momento de pandemia, mas também necessária em qualquer tempo e lugar. E chegamos ao fim de mais uma edição do Repórter Canção Nova. Mas domingo que vem tem mais. Deus abençoe e se cuidem. Até mais!